Felizmente, a Câmara dos Deputados, com altivez, rejeitou a proposta, que traria o retrocesso, e seu presidente considerou o assunto encerrado. O quadro jurídico constitucional, portanto, é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional o voto impresso nos moldes que vinha sendo proposto. A Câmara dos Deputados rejeitou a sua introdução. De todo modo, a ideia seria plausível se não tivéssemos que levar em conta, além do risco de judicialização geral das eleições, com pedidos de recontagem, o seguinte: os votos precisariam ser 1. Transportados, num país onde o roubo de carga não é incomum. 2. Armazenados, num país em que os antecedentes de urnas que apareciam com mais votos do que eleitores ou que desapareciam eram frequentes. E 3. A contagem pública manual de votos, que sempre foi um cenário de fraude entre nós. Sequer haveria tempo para a sua implantação a poucos meses das eleições, com necessidade de elaboração de projeto, licitação e produção de urnas com impressora. Nesse cenário, portanto, a rediscussão requentada do assunto só tem por finalidade tumultuar o processo eleitoral. Sempre relembrando que nos Estados Unidos existe voto impresso e o candidato derrotado não apenas jamais reconheceu a derrota, como até hoje sustenta a tese de que houve fraude e a eleição foi roubada. A moral da história, como já disse anteriormente, é que não há remédio na farmacologia jurídica para maus perdedores. Preparação para as eleições de 2020, item 9. Em preparação para as eleições, já tivemos duas etapas muito importantes, que foram a abertura dos códigos-fonte aos partidos políticos e a diversos órgãos e entidades habilitados, relembrando que o código-fonte é o conjunto de programas que rodam a urna eletrônica. 2. Realização do teste público de segurança, quando inúmeras instituições qualificadas fazem ataques ao sistema em busca de vulnerabilidades que possamos sanar. Tudo já feito, sob os olhos da Comissão de Transparência Eleitoral e do Observatório da Transparência Eleitoral. Em maio próximo, teremos o teste de confirmação, quando se vai conferir se os pontos de aperfeiçoamento recomendados no teste público de segurança foram satisfatoriamente executados. No âmbito da Comissão e do Observatório de Transparência, temos recebido inúmeras consultas, indagações e sugestões que estão sendo consideradas com a atenção devida e merecida. Ficou convencionado entre os integrantes da Comissão de Transparência que os debates ali travados e os pedidos a ela dirigidos serão tratados reservadamente e que, ao final, se divulgará um relatório sobre o que foi discutido, proposto, considerado e atendido. Nós confiamos na integridade dos membros da comissão para que não haja vazamentos indevidos. Onde não há boa-fé, não há salvação. Sobretudo em matéria de cibersegurança, o sigilo é imprescindível por motivos óbvios. Ninguém fornece informações que possam facilitar ataques, invasões e outros comportamentos delituosos. Tudo aqui é transparente, mas sem ingenuidades. Não sem algum sobressalto, conseguimos renovar o nosso parque de urnas eletrônicas, adquirindo 225 mil novas unidades, sempre as atualizando com o estado da arte e da tecnologia. As dificuldades que já relatei aqui na abertura do ano judiciário se deveram à escassez mundial de componentes eletrônicos, os chamados semicondutores, e nós precisamos fazer um esforço de diplomacia a partir do Tribunal Superior Eleitoral para a obtenção desses equipamentos. Preciso dizer que foram meses de tensão, felizmente com um final feliz. E porque agradecer nunca é demais, registro ainda uma vez a ajuda valiosa do embaixador Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos, dos ex-embaixadores dos Estados Unidos no Brasil
Thomas Shannon e Tony Harrington, bem como do encarregado de negócios de Taiwan no Brasil, Tsung-Che Chang, e do vice-chanceler de Taiwan, Alexander Yu. Todos foram nossos aliados numa verdadeira competição internacional para obtenção de componentes essenciais. Sou grato também ao chefe da assessoria internacional do TSE, o diplomata José Gilberto Scandiucci, que trabalhou intensamente para o sucesso da operação. Também em preparação para as eleições, tornamos permanente o programa de enfrentamento à desinformação. Nesse tema, reitero o meu entendimento de que qualquer ator importante no processo eleitoral brasileiro precisa estar submetido à legislação brasileira e à justiça do país. Mídias sociais que aceitam com naturalidade apologia ao nazismo, ao terrorismo, ameaças a agentes públicos e ataques à democracia, sem qualquer controle dos comportamentos coordenados e inautênticos e das condutas criminosas, não devem ser admitidas a operar no Brasil. A liberdade de expressão é muito importante e precisa ser protegida, inclusive contra os que a utilizam para destruí-la, juntamente com a destruição da democracia. O ódio, a mentira e as ameaças não são protegidas pela liberdade de expressão porque eles se destinam a silenciar a expressão dos outros. 10. Alguns registros administrativos e jurisdicionais. No plano administrativo, conseguimos concluir inteiramente a digitalização dos processos físicos, fazendo com que o Tribunal Superior Eleitoral opere de maneira inteiramente eletrônica com os seus processos. Iniciamos também o projeto de implantação de um berçário na sede do Tribunal Superior Eleitoral, contribuindo para a tranquilidade de nossas servidoras que voltem da licença maternidade. Também conseguimos organizar em uma coleção especial os livros doados pela família do saudoso ministro José Guilherme Vilela, cabendo uma vez mais um agradecimento ao advogado e ex-ministro desta Casa, Pedro Gordilho, que diligenciou os atos necessários à doação. Uma comissão de acessibilidade propôs e foram adotadas inúmeras medidas para a inclusão de pessoas com deficiência. Por fim, começamos os levantamentos necessários para tornar o tribunal carbono zero, providência que foi retardada pela pandemia, mas que certamente será retomada pelos meus sucessores. Ainda no plano administrativo, registro a elaboração de dezenas de resoluções, disciplinando diferentes aspectos do processo eleitoral. Uma das últimas delas, produzida em tempo recorde, foi a regulamentação das federações, após intensa interlocução com todos os partidos políticos interessados. Pela dedicação e qualidade com que cuidou da minuta desses atos normativos, sou especialmente grato à minha assessora, Roberta Gresta. No plano judicial, gostaria de destacar, acima de tudo, a decisão que visa a ampliar a participação das pessoas negras na vida pública do país. O tribunal decidiu que a distribuição dos recursos do fundo eleitoral e do tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão deve ser proporcional ao total de candidatos negros que o partido apresentar para a disputa eleitoral. Em outra decisão importante, o tribunal reconheceu que a prática da denominada rachadinha configura ato doloso de improbidade administrativa que importa lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito e enseja o indeferimento do registro de candidatura. Infelizmente, trata-se de prática corrupta recorrente, em que recursos são desviados dos cofres públicos para benefício particular. O tribunal considerou também que a acusação falsa formulada por candidato e disseminada em redes sociais no dia das eleições, de que as urnas estavam fraudadas, configura abuso de poder político e uso indevido de meio de comunicação, ensejando a cassação de mandato. Parte da estratégia mundial de ataque à democracia é procurar minar a credibilidade do processo eleitoral, abrindo caminho para a quebra da institucionalidade. Acusar inverazmente a ocorrência de fraude nas urnas
É prática grave e inaceitável por todos os títulos. Cabe aqui relembrar a frase citada por Madeleine Albright em seu livro Fascismo, um Alerta. Aspas, uma mentira não é o outro lado da história. Uma mentira é só uma mentira. Fecho aspas. Por fim, foi decidido que, inexistindo lei específica que disponha sobre o teto de gastos de campanha para as eleições de 2022, o próprio tribunal poderá fixá-lo mediante ato regulamentar. Melhor que o Congresso atuasse, mas naturalmente não pode haver eleições sem limite de gastos. 11. Alguns avanços importantes que ainda precisam ser feitos. A vida é sempre uma obra inacabada. Nunca se consegue realizar tudo o que se deseja. Há sempre tarefas a concluir. A gente só termina tudo quando morre. E como eu ainda pretendo continuar nesse mundo por mais um tempo, e viver é uma coisa maravilhosa. Eu vivo com a alegria de um adolescente, mas com a seriedade de quem sabe que a história não é o que acontece, a história é o que a gente faz. Ainda há muitos desafios pela frente e menciono algumas coisas a fazer. As dificuldades trazidas pela pandemia e, sobretudo, a dispersão de energia trazida pela resistência ao retrocesso do voto impresso nos desviaram de algumas pautas importantes que precisam ser enfrentadas. Destaco algumas delas. 1. O sistema eleitoral na eleição para a Câmara dos Deputados, voto proporcional em lista aberta, é caro, tem baixa representatividade e dificulta a governabilidade. É preciso reabrir essa discussão. O TSE defende o sistema distrital misto, não sendo o caso de se detalhar o tema aqui. 2. É imperativo que haja, no mínimo, 30% e, em breve, paridade de mulheres nos órgãos dirigentes partidários, não apenas por uma questão de justiça de gênero, como pelo fato de que virtudes femininas agregam valor à vida pública. No mesmo pacote deve ser incluído o debate sobre reserva de um percentual de assentos no Congresso para mulheres. Nessa matéria, nós estamos atrasados e com pressa, com uma média de 15% apenas de mulheres no Congresso, que é abaixo da média dos países muçulmanos e abaixo da média da América Latina. E 3, é preciso haver critérios objetivos mínimos na distribuição do fundo eleitoral, a serem fixados em lei, para reduzir a discricionariedade de caciques partidários e fomentar a renovação política. Se não resolvermos esses e outros problemas, eles continuarão a assombrar-nos. Enfim, conseguimos muitas coisas, mas não tudo o que desejávamos. Em tema de avanço civilizatório, a gente nunca deve se contentar em ambicionar pouco. Na frase inspirada, atribuída a Michelangelo, o maior perigo para a maioria de nós não é que o alvo seja muito alto e não se consiga alcançá-lo, é que ele seja muito baixo e a gente consiga.